Olá, o tema de hoje do Estúdio News é benefícios da brincadeira na infância. E para conversar com a gente, nós recebemos a Fernanda King, neuropedagoga e a fundadora do Petit Kids Cultural Center, e Carolina Fleischmann, médica pediatra e fundadora do Espaço Sol Saúde da Criança. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Prazer é todo nosso estar aqui para falar de um assunto tão essencial nos dias de hoje. Obrigada, Renata. Espero que hoje a gente possa enriquecer aí as famílias com conteúdo de qualidade. Tenho certeza disso. Agora, em tempos em que a tecnologia avança de forma desenfreada, entra nas nossas casas e se faz presente em todos os momentos da nossa vida, o modo como ela atinge as crianças é motivo de debate e preocupação. As novas gerações já nasceram imersas no universo digital. Jovens dominam as ferramentas tecnológicas com mais desenvoltura do que os próprios adultos. E se, por um lado, elas facilitam o acesso ao conhecimento, por outro, podem causar uma série de problemas que preocupam pais, educadores e toda uma sociedade. Por isso que eu começo perguntando para a Fernanda se as telas estão afastando das crianças o hábito de brincar. Completamente. As crianças hoje, infelizmente, a gente vê, até percebe, é um dos parâmetros para a gente ver se a criança está viciada ou não. Tenho pais que me perguntam isso. Como eu descubro se meu filho já está ali num nível de vício? Às vezes a criança ela está num ambiente de pracinha, de parquinho, de festa infantil, piscina, e ela prefere usar o tablet e jogar do que socializar. Isso é alarmante, porque ela está de frente ali a um parque, ela está tendo a oportunidade, porque uma coisa, óbvio que a gente tem que respeitar cada faixa etária. E depois a gente pode até detalhar isso, que eu acho que é importante o público saber, né? Essa pergunta também é recorrente. Mas uma coisa é você estar em casa, imagina você adulto, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou aqui jogar um jogo, eu vou me entreter com a tela. Outra é você estar num clube e preferir ficar jogando. Isso é muito errado. E a gente tem visto acontecer crianças estarem, por exemplo, numa festa infantil, cada uma com seu celular. Isso para mim, é um absurdo. Tal e qual adultos às vezes se reúnem para confraternizar, jantar e cada um fica no seu celular. Então, para que foi? Eu acho que a gente precisa muito rever esses conceitos da modernidade e voltar alguns passos para coisas que sempre deram certo. O brincar, ele sempre deu certo. O brincar é o trabalho da infância, é o mais importante que tem que acontecer numa infância e a gente precisa resgatar esse brincar de verdade. E o tempo de exposição a telas digitais cresceu 40% na última década. Carol, de que forma esse excesso pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, emocional e também motor das crianças? Nos dê exemplos aí de problemas que podem surgir a partir disso. Nossa, Renata, são tantos problemas com algo que é tão simples como a tela, e eu costumo falar isso no consultório, é tão imperceptível quanto a tela vai invadindo assim o dia a dia da criança, porque às vezes as famílias chamam de rede de apoio. E aí quando você vê, você tem uma criança que come nas telas. E a criança não sabe o que está comendo, e a criança começa a fazer uma seletividade, não sabe o que é saciedade, porque não consegue perceber o alimento, o horário da refeição, porque está com um olhar ali vidrado na tela. A tela afeta sono. A gente já tem inúmeros estudos científicos comprovando que a luz azul emitida pela televisão, pelo tablet, pelo celular, ela afeta diretamente a produção de melatonina, principalmente na hora antes de dormir. Então, assim, como pediatra, como mãe, eu entendo que muitas vezes a tela pode ser um ajudador naquela rotina, para aquela família que está tão cansada. Mas a gente precisa ter claro as consequências a longo prazo do uso da tela. E a gente pode falar de inúmeras coisas. De atraso de linguagem, atraso de desenvolvimento social, a parte de alimentação que eu já falei, a parte de sono, são muitos danos aí que eles passam despercebidos. O uso excessivo da tecnologia tem reflexos também, Fernanda, como você estava falando, me chamou bastante atenção nesse aspecto da socialização dos pequenos, né? Como dificuldades em interagir e também isso com outras pessoas e também em desenvolver habilidades de comunicação, porque você está ali numa roda com outras pessoas e você não desenvolve esse hábito de conversar. E por que será que a gente prefere o virtual e não o real?
Hoje, com a inteligência artificial, muito se tem discutido, até com os adolescentes, por que eles têm preferido conversar, às vezes, com uma máquina, com esses chats, que dizem tudo que a gente gostaria de ouvir, né? Que é aprovação, 100% de aprovação, ou com alguém, a gente fala com alguém que está do outro lado do planeta e não com quem está do nosso lado. Muitas vezes a resposta começou lá na infância, porque a primeira infância é um período onde a gente precisa socializar. Muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não sabem muitas coisas. Eu brinco, né, que a gente não conhece o filhote da nossa própria espécie. Eu adoraria, quando eu fui mãe, minha filha já está com 12 anos, eu não tinha todas as informações e todos os conhecimentos que eu tenho hoje. Eu adoraria saber mais sobre neurociência e saber mais sobre o cérebro infantil desde que ela era pequenininha. Errei muitas coisas, eu acho que como todas as mães erram querendo acertar, mas eu acho que é muito importante, até para quem foi pai, foi mãe, agora, estudar. Então, saber que a criança sim precisa de socialização, porque muita gente na internet fala assim para mim, ah não, a criança até 4, 5 anos, até ela não precisa da escola. Diferente, ela não é obrigada por lei a ir para a escola até os 4 anos. Só que, pense, uma criança hoje filha única, que muitas famílias estão tendo só um filho até por questões financeiras. Num centro grande como São Paulo, Rio de Janeiro, morando em prédio, em apartamento, não tem uma árvore, não tem um irmão, até para brigar, tá? Porque até brigar e disputar com o irmão, como é que a gente aprende a resolver um problema? Infelizmente, na vida. É nesse enfrentamento, né? Tendo o problema. A gente precisa ter o problema para aprender a arrumar uma solução. Então, hoje as crianças de grandes centros, elas não têm irmão, elas não descem, às vezes, nem para o play. Violência, você não pode deixar mais brincar na rua. Então, como essa criança vai desenvolver essa socialização, esse enfrentamento dos problemas, se ela está sozinha em casa de frente para um tablet, que não ensina nada, que não ensina nem a linguagem? A gente não consegue que essa criança desenvolva essas habilidades que ela precisa que seja desenvolvida naquela faixa etária. O tempo não volta, o tempo da infância, gente, ele não volta mais. Então, tem coisas que precisam acontecer ali naquelas etapas. E o socializar, o brincar, o disputar um brinquedo com um amigo, ele é importante que ele aconteça nessa primeira infância e não depois, para que você não tenha problemas aí na adolescência. Aí, acho que essa conscientização das famílias é muito importante. Uma palavra-chave assim, que eu gosto de falar para as famílias é a frustração é uma chave, porque uma criança que é frustrada, porque conviveu, porque pegou o brinquedo, porque não sei o quê, é uma criança que tem habilidade de resolver problema. Você traz uma criatividade, tá, o meu amigo pegou, como é que vai ser? Como é que vai chorar? E dentro de casa a gente vê isso. Eu tinha um filho, quando você tem um segundo, é completamente diferente, exatamente por essa exposição à frustração. A frustração amadurece. Ela precisa ser mediada por um adulto? Sim, mas ela amadurece. E num ambiente controlado, né, Carol? Não tem problema algum. Ninguém está falando para você largar o seu filho, para deixar ele chorando, muito pelo contrário. A criança que está chorando, ela precisa ser acolhida. Mas a gente não pode poupar nossos filhos da vida real. Infelizmente, as famílias acham que essa criança está segura dentro do quarto com uma tela. E às vezes ela bem pequenininha, nesses joguinhos, que tem chat online, e existem adultos ali que se fazem passar por criança, às vezes para aliciar crianças bem pequenas. Você acha, esse é um joguinho inocente de bloquinho. É só um bloquinho. Não é só um bloquinho. Tem ali adultos disfarçados, né, de criança, com perfis infantis, para fazer coisas aí absurdas que a gente, infelizmente, tem visto na internet. Então, os pais, eles precisam estar muito atentos, porque às vezes essa facilidade, eu estou muito cansado. Gente, nossas mães e nossas avós criavam 9, 10, 12 filhos sem celular e tendo que lavar, passar e cozinhar. Então, como é que elas conseguiam? Será que a gente também não pode conseguir? Será que a gente, às vezes, não está indo só pelo caminho que parece mais fácil no início, mas que depois, quando chega na adolescência, ele é mais difícil? É um caso a se pensar, né? Com certeza, muito mais difícil. Eu falo, quando chega a minha vez, fica difícil, porque a gente tem que administrar toda a tecnologia. Agora, Carol, como que as famílias, então, os pais, os cuidadores, eles podem incentivar o hábito de brincar de forma saudável e consciente? Não tem jeito. Isso
É um reflexo de família. Não tem jeito, Renata. Você tem que gastar tempo. Ter filho dá trabalho. Você tem que entender o que é prioridade na sua vida. Você vai ter que sentar no chão para brincar e de verdade e estar presente ali. Eu falo que eu tinha muito da teoria da pediatria, a gente sempre quis ser pediatra, então, desde o primeiro período da faculdade de medicina, todos os nossos treinamentos eram da pediatria, mas quando dentro de casa você começa a conviver, eu lembro meu filho com 2 anos, eu com um monte de problema para resolver, igual um adulto, ali no telefone, e aí eu sentei ao chão para brincar com ele. E para mim eu estava dando tempo de qualidade, sem tela, brincando de blocos, que era o que ele precisava para o desenvolvimento cognitivo naquele momento. Eu botei meu telefone no chão. Ele tirou a fraldinha dele e fez xixi no meu telefone. Aquilo ali me mostrou, mãe, você não está aqui. E aquele ensinamento me fez, a gente fala que aí quando você vira mãe, pai, você vira pediatra melhor, né? Porque os ensinamentos que os meus filhos me dão, eles me tiram da teoria dos artigos, eles me mostram como que eu posso ensinar, tanto no Instagram, na rede social, quanto no consultório, como a gente vai ser pai melhor. Não tem outro caminho. Renato, o caminho é brincar, é sentar junto, é jantar junto, é olhar olho no olho, é perguntar como foi seu dia, é criar, é andar de bicicleta, é ler junto todo dia, 10 minutinhos. Não tem outro caminho. É estar junto com a criança, brincando, fazendo o que a gente fazia na nossa infância. A presença é fundamental. E você falou uma coisa aí, que eu vou falar uma frase aqui meio polêmica. E o pessoal fala muito assim, pessoas que trabalham com orientação familiar não precisa ser mãe, porque o médico para tratar câncer precisa ter tido câncer? Não precisa, mas ele vai ter muito mais empatia com o paciente se ele já tiver passado por aquele problema ou se ele tem alguém da família que passou. Porque, infelizmente, o ser humano, ele só se envolve com uma causa de verdade, muitas vezes, se ele estiver dentro dela. Isso eu percebo com as questões de inclusão escolar, né? Muitas vezes as pessoas elas só se envolvem na causa de pessoas com deficiência quando elas têm alguém dentro da família. Enquanto elas não têm, elas não se envolvem plenamente. Então, assim, a gente pode estudar todas as teorias do mundo, mas quando a gente é mãe e convive ali e se doa nesse nível de doação que você percebeu que é muito importante, porque a presença das famílias, eu acho que hoje é o que tem mais feito falta. E muita gente me pergunta também, né, sobre adolescentes. O que está acontecendo com esses adolescentes hoje? É a falta que fez dessa família, muitas vezes, lá na infância. O que você plantou na primeira infância, o quanto você estava no celular na primeira infância. Sim. A gente tem que ser honesto com a gente, Renata, o quanto eu estou gastando do meu tempo de vida diante de um aparelho eletrônico. Porque não é só o que você vai, vou deixar a tela com a criança, é o tempo que a gente fica também que vai refletir nele. Sim. E que eles tomam como parâmetro. Se a minha família é assim, eu sou assim. Igual família vegetariana. Para a criança normal, ela cresceu numa família vegetariana. Uma família que usa tela. E a gente tem aplicativo para isso. Eu estou usando 14, 16 horas de telefone por dia. Os filhos estão vendo isso. Então não adianta você comprar o brinquedo do desenvolvimento, que é montessoriano, se você não está dando tempo de qualidade. E dá trabalho, Renata. A gente precisou abdicar. A gente tem 2 filhos na primeira infância. A gente abriu mão de muita coisa por essa criação. E o exemplo é tudo, né? Como é que você quer que a criança não use o celular se você está passando o dia inteiro no celular? É o exemplo. É incoerente. Agora, brincar com adulto, vocês acham tudo bem, ok também? Porque a gente sabe que a criança precisa também brincar com outras crianças e ela precisa daquele tempo sozinha para ela conseguir criar, desenvolver uma brincadeira. Isso é importante. Sim, a criança ela precisa brincar com pares, que são pessoas da mesma faixa etária. Isso é comprovado cientificamente. Então, muitas vezes, como eu falei, em casa a gente não tem esses pares. Ela brinca com um priminho que tem 12 anos a mais. Não, ela precisa de uma brincadeira com crianças iguais. Precisa brincar com adulto, ela sabe quem são os pais dela desde muito cedo. Você pode ter babá, a criança não vai confundir. Ela sabe que a babá é a babá, mas ela quer a sua atenção, que você é mãe dela. É assim que funciona. E a criança, desde muito pequena, as pessoas subestimam muito a criança pequena. Ela sabe quem é quem e ela sabe que você não está dando atenção para ficar no celular. Ela percebe muito mais do que a gente possa imaginar. E quem lida com muitas crianças e faz pesquisa científica sabe disso. Então, pode brincar com criança maior, pode brincar com papai e mamãe, mas também precisa brincar com amigos da mesma faixa etária.
E acho que a gente desceu um nível um pouquinho, sabe? Eu vou dar 2 exemplos para você, porque eu acho que o exemplo prático ajuda a galera de casa a entender. Tá, eu tô entendendo esse problema, mas como que eu vou fazer? Olha, a minha mãe brincava comigo de pique-esconde. A gente morava num apartamento muito pequenininho. E a minha mãe brincava de várias coisas. Então eu via que, entre aspas, minha mãe descia o nível para minha idade. E aí, hoje, eu vejo que a minha mãe brinca de lúdico, de faz de conta com os meus filhos. Então, é como se ela estimulasse, ela fosse uma tutora ali da brincadeira. E agora, o que a gente vai fazer? O que vamos... Então, você estimula essa criatividade na criança, você estimula que a criança vá para esse lugar. Só que a gente precisa racionalizar isso. Eu preciso descer no nível da minha criança, eu preciso estimular, o faz de conta. Ele não é natural para mim, Renata. Então, eu me esforço para ser a mãe que faz esse faz de conta. A gente está cansado, eu sei, mas a gente precisa racionalizar isso. E um outro exemplo que eu adoro, restaurante. Eu sei que tem hora que a gente quer jantar tranquilo, no silêncio, mas se tem criança na mesa, a gente não vai conversar sobre conversas de adulto. A gente vai descer o nível. Meu filho agora está numa fase de carros elétricos, o elétrico, o eletrônico e engenhocas. Então a gente vai conversar sobre isso, porque senão a mesa não vai ser interessante para ele. E aí para onde que ele vai escapar? Para a tela. Para a tela. E eu acho que hoje, eu já ouvi essa frase de mães, tá? Eu não sei brincar com meu filho. E eu acho que é bacana a pessoa admitir isso. Eu não sei fazer esse brincar lúdico, eu não sei com que brincar. E aí acaba dando a tela. E a gente tem na internet muita coisa, muita porcaria, mas a gente também tem muita coisa boa. A gente tem bons perfis onde a gente consegue qualidade de informação até para aprender como brincar com o nosso filho. Porque muitas vezes é o que eu falei, é filho único e quem tem que promover essa brincadeira são as famílias. Você perguntou, essa criança pode em alguns momentos brincar sozinha? Claro. Se ela está lá brincando, entretida com a criatividade dela, criando coisas, você pode deixar por um tempo. Isso, eu perguntei se ela precisa desse ócio para ela poder criar, porque Sim. tem muitos pais que, além o extra classe, faz natação, inglês, futebol, aula de música, coloca muita função, muita responsabilidade e a criança não tem esse tempo. Normalmente é para a criança dormir, né? Ela ficar bem cansada e chegar em casa e dormir. E acontece o pior, bastante. eu trabalho muito com sono, não funciona, porque você estressa a criança, eleva o hormônio do estresse, o cortisol, e a criança pode até apagar, dormir mais rápido, mas é um sono agitado, a criança desperta, a criança senta na cama, a criança conversa, e aí você fala, tanta atividade, será que era esse o melhor caminho? Tipo a gente, né? Às vezes eu tô tão cansada e com a cabeça tão cheia que eu demoro mais a dormir. A gente acha, hoje eu vou chegar em casa e vou apagar. Não, eu preciso desacelerar primeiro para conseguir pegar no sono. A criança, muitas vezes, é a mesma coisa. Se você hiperestimula, às vezes ela vai numa festinha e ela vê muita luz, muita dança, muito barulho. Não é necessariamente que ela vai dormir mais rápido aquele dia. Então, eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. É uma agenda equilibrada, deixando tempo para o ócio, deixando tempo para brincadeira livre e também, se a família puder, né, financeiramente falando, ter algumas atividades extracurriculares, maravilha, mas com sabedoria, com assim, uma dose certa. E assim, Renato, o ócio, eu lembro que uma vez no consultório você falou, eu lembrei uma frase assim, eu fico agoniada com a minha filha fazendo nada. Mas ela tem que fazer nada. Isso estimula a criatividade. Isso ensina uma criança a contemplar. A nossa geração está perdendo o hábito de contemplar. Então, eu preciso deixar a criança quieta. Os pais acham que a criança não pode ter tédio, né? Não pode ter tédio. Tem benefício no tédio. É necessário o tédio. Porque isso estimula a criança a brincar do jeitinho dela. E você começa a ver a personalidade da criança. Porque cada criança, no seu tempo de tédio, vai fazer uma coisa. Um vai desenhar, outro vai pintar, outro vai pular, dançar. Isso é muito legal para você começar a reconhecer a identidade e até qual caminho de desenvolvimento a gente vai traçar para cada criança. Mas isso já é o reflexo total de uma geração hiperconectada. Porque você vê a gente, se a gente tiver 30 segundos sem fazer nada, a gente já saca o celular para rolar a tela. E esse rolar a tela com vídeos curtos, tudo muito rápido, tudo muito assim, para ontem. Então, os pais estão hiperconectados, ansiosos, gerando crianças e adolescentes também ansiosos, porque a criança é reflexo do meio, né? Existem brincadeiras que exigem mais da parte motora, aquelas de faz de conta, as construtivas, aquelas que as crianças brincam muito de massinha, de construir blocos.
Quais são os tipos de brincadeiras que podem e devem ser propostas e também os seus benefícios? Aquelas brincadeiras tradicionais da nossa época, como amarelinha, pular corda, esconde-esconde, cabo de guerra, elas ainda têm espaço se a gente for comparar com os brinquedos modernos, atuais, que a gente vê por aí no mercado? Sim, ainda tem espaço. E sabe o que a gente viu com a retirada do celular das escolas? Porque essa lei começou esse ano. As crianças voltaram a brincar dessas coisas. Na hora do intervalo, tinha criança deixando de comer a merenda para jogar. E aí elas voltaram a lanchar com calma, voltaram a brincar de pular corda, de quando a escola tem, né, recursos, aquele pebolim, jogar ping-pong, jogos de tabuleiro, que estimulam realmente o nosso raciocínio. Que a gente precisa escrever à mão, fazer conta de cabeça. A criança bem pequenininha, né, ela aprende a contar ali com os dedinhos ou a contar com objetos. Isso tudo a gente precisa que o nosso cérebro faça, até para que a gente consiga usar a inteligência artificial, né? Porque para usar a inteligência artificial você tem que ter raciocínio, senão você vai acreditar em qualquer coisa que ele escrever ali. Então eu percebi muito isso. Com a retirada do celular, essas brincadeiras elas voltaram à tona. Ou seja, elas são naturais do ser humano. A gente só não pode substituir essa natureza humana pelo eletrônico, senão a gente está fazendo um caminho muito perigoso. E nós já entendemos, então, que o lúdico é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, mas e quando existem dificuldades nessa área de crianças que se mostram resistentes em interagir, que não sabem lidar com frustrações ou que apresentam atraso no desenvolvimento motor, cognitivo, enfim. Situações assim, Carol, elas indicam a necessidade de um acompanhamento profissional. Renata, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu trazer uma defesa aqui, a exposição à natureza, que eu acho que vai enriquecer muito. E eu vou fazer uma simulação, tá? Eu tô com uma criança ali e eu levei essa criança para o parque ou eu levei essa criança para a praia. Primeira coisa que eu tenho de benefício, o contato com a natureza fortalece a imunidade. Aqueles bichinhos, tem muito bichinho do bem, que fortalece o intestino, a gente fala da vitamina S, da sujeira, né? Então, a criança foi ali. Nesse contexto de natureza, eu estimulei a imunidade. Eu estimulo também o sono pela exposição à luz solar, que ajuda a regular o ciclo de cortisol e melatonina, que a gente já conversou. Eu estimulei naquele sobe, desce, pula, brinca num terreno que não é um terreno reto, da praia, da areia, do parque. Eu estimulei equilíbrio, eu estimulei o benefício da parte motora. Aí a criança viu uma formiguinha e ela vai tentar pegar a formiguinha. Eu trabalhei o motor fino. Que dinheiro que eu gastei? Ah, e ainda vou acrescentar mais uma coisa, o tempo de qualidade com a família, que fortalece infinitamente uma criança. Olha quanto benefício em 1h30 de parque. E aí, quando você me faz a pergunta, a primeira coisa que eu falo é, vamos fazer um esforço para tentar isso uma vez por mês? Conseguiu? 2 vezes por mês? E às vezes a gente, quando mora em cidade grande, a gente precisa fazer esse esforço. Qual é o parque mais próximo? Joga na internet, vamos procurar. Tem como achar. Beleza, fiz isso aqui, observei meu filho, expus uma vez a esse ambiente, ele não gostou de botar o pé na areia. Eu já vou rotular essa criança. Eu não vou rotular. Calma. Por isso que você precisa andar com um pediatra ali junto com você. Olha, eu reparei que ele com essa idade aqui, com 8 meses, não gostou de botar o pé na areia. Tá, vamos expor de novo? Acolhendo, com carinho, sem forçar a criança. Expus de novo. O que normalmente acontece, Fernanda? Na 2ª, 3ª vez a criança gosta. Sim. Agora, se eu tenho uma criança que você expõe a esse ambiente 1, 2, 3, 4 vezes, ela começa a dar sinais de que textura, ela tem alguma questão com textura, ela tem alguma questão postural, que ela fica na ponta do pé por desconforto, ela tem algum certo barulho, tira ela ali do eixo, ou aquela criança, ela foi brincar com uma outra criança, a criança falou alguma coisa, ela teve uma reação cima, que a mãe ficou prestando atenção. Então, esses ambientes, eles são muito ricos para estimular e para mostrar para a gente, opa, eu preciso intervir aqui. Então, eu acho que toda a conversa é essa, vamos ficar menos na tela e brincar mais? Isso vai mostrar muita coisa. E mais do que mostrar diagnóstico, isso vai tratar muito, isso vai regular muito as crianças. E aí eu chuto a dizer que isso reduz muito as terapias. A criança ela precisa ter a
oportunidade. Muitas crianças hoje em dia, infelizmente, ela não gosta de textura. E quantas vezes essa textura foi oferecida? E de que formas? Às vezes essa criança simplesmente não teve oportunidade. A gente precisa estar atento aos atrasos, mas é um atraso ou é uma falta de estímulo? Eu preciso saber. E cuidado para não colocado, rotular. Eu tenho famílias no consultório que chegam desesperadas, porque um pé que não botou na areia, que levantou o pezinho, rotula essa criança e dá um diagnóstico. E eu falo, os meus 2 filhos não gostaram da praia na primeira vez, foram gostar na 5ª vez. Sim. Tá tudo bem. Tem que dar uma segunda chance, sem dúvida. Agora, Fernanda, qual o papel das escolas nesse processo? As brincadeiras, elas são pensadas, estudadas, né, para o desenvolvimento dos alunos. Elas precisam fazer parte ali daquela grade curricular dos estudantes. Sim. A escola hoje, ela tem assumido muitos papéis, até além da conta. Talvez por isso a sobrecarga e o cansaço dos professores, né? Já me perguntaram uma vez, e quando tem esse atraso de desenvolvimento, quem é o responsável por dizer isso à família? Bom, são muitos os responsáveis. A própria família pode buscar informação, o médico, o pediatra que acompanha, mas acaba que a escola, como ela convive diariamente com essa criança, se o professor for bem preparado, ele consegue dar esse suporte, né? Então, a escola lá hoje, ela trabalha com todos esses parâmetros de desenvolvimento, uma boa escola. Ela observa, ela estimula para que aquela criança que ainda não chegou naquele marco de desenvolvimento que ela deveria já estar conseguindo fazer. Então, ela estimula para que essa criança chegue lá, respeitando o tempo e a individualidade de cada aluno. Quando a escola é boa, repito, ela consegue trabalhar e ser uma parceira da família. O ideal seria que as pessoas entendessem que está todo mundo junto em prol da criança. Não é família contra a escola, é família, escola. E quando existe, inclusive, um terapeuta, os 3 têm que trabalhar em parceria para que essa criança cresça, se desenvolva da melhor forma possível. Atinja o máximo do potencial que ela dela. pode ter. Essa é a frase que a gente mais usa no consultório. O meu objetivo é que o seu filho alcance o máximo potencial dele, sem se comparar a outra criança. O que a gente consegue fazer na realidade do seu filho? O que temos de escola? O que temos de contato? A gente pode ir para a escola mais cedo? A gente pode, aquela criança que fica muito tempo na escola, reduzir um pouquinho de tempo de escola? E aí, em conjunto com a família, a gente vai chegando nesse lugar. Agora, Carol, até quando o brincar ele é fundamental, ele também é importante no desenvolvimento dos adolescentes, por exemplo? O adolescente, ele não tem mais essa parte do brincar como na infância, mas o adolescente, ele começa a socializar. Então, os grupos, aqueles grupos saudáveis, os grupos de atividade física, são muito bem-vindos. Então, um caminho que a gente vê hoje para uma adolescência saudável são aqueles adolescentes que estão indo para o lugar do esporte. Porque além da qualidade, ali a qualidade de saúde que a gente está oferecendo para aquela criança, a gente também tem menos tempo de tela, mais socialização. E a gente não pode esquecer. A gente vê que muitas famílias param de levar os seus filhos para o pediatra. E a gente tem a evolução da pediatria que chama o médico ebiatra, que é o pediatra especializado na medicina do adolescente, onde as coisas mudam. A necessidade de comer proteína, o tempo de tela, como que está a questão de ansiedade, a questão de socialização. Então, é um contexto, não é mais o brincar, como é o da primeira infância, mas a socialização é muito importante. E é uma faixa etária que a gente precisa estar muito de olho, porque como a gente tem uma mudança ali no comportamento cerebral, um ajuste dos hormônios, dos neurotransmissores, alguns tendem a ser mais ousados, e é onde mora o perigo, que a gente precisa estar muito perto. E aí, adivinha para onde que eu vou voltar? Tempo de qualidade com a família. Sentar na mesa para comer com seu filho, olhar. Ele não vai ficar diferente do dia para a noite. Tem uma jornada antes que aconteceu. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Nosso tempo está acabando, então eu quero ouvir de vocês duas. Eu vou fazer a mesma pergunta. Quando as brincadeiras digitais, elas podem ser benéficas? Porque a gente sabe que a realidade é essa, nós fomos invadidos pela tecnologia e a tela existe, ela não vai ser retirada ali das nossas casas. Tempo de tela, a partir de que idade eu posso dar um pouquinho? Quando isso é saudável? Olha, o ideal é, quanto mais tarde você puder dar a tela, melhor. 0 a 3 anos, nenhuma, pelo amor de Deus, nada.
É o período mais crítico do desenvolvimento cerebral. Depois, aí você tem tabelinhas que dizem que 1 hora por dia. Agora, a questão é o que está vendo? Evitar rolar vídeos de curta duração. Procurar um aplicativo que ensine uma segunda língua, um jogo que ensine matemática. Se tiver que usar, tem o menos pior. Quanto menor a tela, pior. Então, se tiver E menos segura, né, Fernanda? A tela que os pais não estão vendo, isso é uma tela que não é segura. Então, vídeos curtos, todos os vídeos curtos, formatos de vídeos curtos, eles não têm uma restrição de idade. Então, eu falo, crianças em nenhuma idade devem assistir vídeos curtos. Sim. Primeira coisa. Em rede social também, né? Em rede social. E tela é na parede, porque os pais estão vendo o que a criança está assistindo. Então, preferir um desenho na TV do que um celular, o tablet menos pior que o celular e o tipo de conteúdo. Se puder, ver em família, como ela mesma disse, doutora Carol. Né? Assistir um filme todos juntos é melhor do que a criança estar sozinha com o celular. Então, tempo, o que está vendo e como está vendo, em qual contexto está sendo visto. Mesa do jantar, toda a família reunida, se possível, ninguém com o celular, né? Então, é esse bom senso que eu acho que falta um pouco hoje para as famílias. E aí uma coisa que a gente costuma fazer em casa é a gente ver filme, porque você vê que a saturação dos filmes antigos não é tão pisca, brilha, roda, não tem tanto estímulo. Então, um cuidado que a gente tem em casa é a gente coloca filme porque tem aquele contexto, treina uma paciência ali na criança, então a gente vai trabalhando, explicando, conversando. Ai, mas aconteceu fulano, calma, o filme não acabou, vamos ver o que vai acontecer. Então, filmes, de preferência, ou coisas mais antigas, a gente baixa a saturação, a gente tira aquele brilho da tela um pouco e a gente sempre está ali com eles e sempre conversando, explicando o que é ser saudável. Uma criança, a partir de muito cedo, 4 anos, você consegue explicar. Ah, mas por que eu não posso? Porque não faz bem para o seu sono, faz bem você brincar. Então, a gente explica para a criança por que não pode muito tela. E a criança, tá, então eu não vejo muito tela porque eu sou saudável. A criança explica isso para você. Só que você tem que aproveitar essa inteligência. Você tem que falar, você não assiste muito tela por causa disso, disso e disso. Bom, recado dado aí para nós pais. A conclusão que eu tiro disso tudo é que brincar é coisa séria, então. Brincar é coisa séria. Demais, super. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês duas. Foi um prazer. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Eu que agradeço, adorei participar. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Fernanda King, neuropedagoga e fundadora do Petit Kids Cultural Center, e a Carolina Fleischmann, médica pediatra e fundadora do Espaço Sol Saúde da Criança. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!